Começa agora o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos iniciando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa rádio comunitária Adenilson Teles, a rádio comunitária Fortaleza. Hoje é dia 21 de maio de 2026, nossa edição de número 289, sempre trazendo a atualização das ações sindicais em defesa da categoria, no caso aqui dos servidores municipais de Blumenau, através do Sintraceb. Sejam todos e todas bem-vindos. No programa de hoje, a nossa coordenadora Geice Maiara Brig e o diretor Sérgio Bernardo. Olá, Geice. Oi, Júlio, oi, Sérgio, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza e também quem acompanha a rede social do Sintraceb. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, utilizo um óculos de armação redonda, estou vestindo uma camiseta preta com um punho cerrado, com a escrita Serviço Público é a gente que faz, sobreposta por um casaco sem manga que está aberto. Estou à frente do Sérgio e ao lado do Júlio nesse novo formato, aqui nesse nosso primeiro dia de programa da Rádio Novo. Olá, Sérgio. Olá, Júlio, Geice, a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza e das redes sociais do Sintraceb. Minha audiodescrição: sou um homem moreno, de 1,80 m, tenho cabelos grisalhos, uso um óculos de grau com armação cinza, uma camiseta preta com punho cerrado, punho cerrado nas cores do arco-íris, colorido, muito bonito. E escrito Serviço Público é a gente que faz, com os caracteres brancos. Estou sentado à frente da Geice, na minha diagonal está o Júlio, à minha frente, e a logomarca como cenário aqui do nosso novo estúdio, né? A logomarca do Sintraceb, muito bonita, por sinal, destacando, né, que essa marca ela traz aí a defesa do serviço público, que é uma marca do Sintraceb forte. Muito bem, Sérgio. Eu sou o Júlio Castelém, sou jornalista do sindicato, sou um homem moreno de 1,80 m, cabelo grisalho curto, barba com cavanhaque, também grisalha, uso óculos. Hoje eu estou com o meu casaquinho verde, embaixo tá a camiseta do sindicato, serviço público a gente quem faz. Estou aqui do lado da Geice, na frente do Sérgio, para a gente fazer essa edição que vai repercutir, claro, a grande assembleia que reuniu mais de 2.600 trabalhadores do serviço público na Praça da Prefeitura para deliberar e avaliar a negociação coletiva e a proposta da Prefeitura. Sérgio, Geice, por ampla maioria, a categoria aprovou a proposta de acordo apresentada pela administração municipal, mas é importante a gente fazer aí um resgate de como aconteceu toda essa campanha salarial, né? Porque na Assembleia hoje tivemos uma Assembleia de 2 tempos. A Assembleia começou às 2 horas da tarde, segunda chamada, foi suspensa, voltou para a negociação. Então é importante que a gente faça um destaque primeiro, antes de entrar propriamente dito nas propostas que foram aprovadas, de como aconteceu a abertura da mesa de negociação, né, a primeira reunião oficial de abertura, os calendários, enfim, para a gente chegar aqui e discutir hoje e apresentar, claro, que foi aprovado na Assembleia de ontem. A contextualização dessa negociação, Sérgio, eu gostaria que você fizesse essa pequena contextualização aí da abertura da negociação até o dia de hoje. Tem uma palavra que, em citar a contextualização, Júlio, a palavra pequena não cabe. Não tem acordo. Faz uma pequena contextualização. Não tem contextualização sendo pequena, mas tentar ser objetivo, vou tentar. Só a explicação dele do porquê do negócio já levou metade do programa. O que é importante a gente trazer para para a comunidade em geral, para os trabalhadores que nos acompanham no programa de rádio, é saber que o sindicato tem um método, e esse método vem sendo respeitado ao longo da nossa história, que é o diálogo com a base, é o respeito
aos representantes do local de trabalho e a seriedade das propostas que vêm da base. Só que não são propostas que brotaram ontem, aqui na porta do sindicato ou numa visita do local de trabalho, né? E ele tem um contexto histórico. Nós construímos uma pauta ao longo da nossa história, fazendo recorte lá em 2007. Agora eu vou ser bem rápido, tá? Em 2007, quando acontece vamos chamar de reformulação do plano de carreira, não dá para dizer que não tinha uma carreira antes de 2007, mas o João Paulo, na administração do João Paulo Kleinobing, ele traz aí a Lei Complementar 660, 661, 662, trazendo de forma muito abrupta, onde o sindicato chamava a atenção que estavam tirando direitos dos trabalhadores, que tinha direito violado naquela proposta, e ainda assim a administração do João Paulo leva para a Câmara de Vereadores logo depois que manda para o Sintraceb, no mesmo dia, onde não dá tempo de uma mobilização, de tentar barrar na Câmara essa aprovação. Foi aprovado na Câmara de Vereadores com várias violações do direito dos trabalhadores. E de lá para cá, nós temos pautado, dentro do movimento sindical, reparação para várias categorias, entre elas coordenadores pedagógicos, entre eles o magistério, entre eles nós vínhamos perseguindo a pauta da saúde, que não foi contemplada em 2007. Daí chega 2014, tem um acordo de fim de greve, uma greve de 41 dias, uma greve que trouxe para o debate uma defasagem salarial muito grande, acima de 30%, onde o acordo de fim de greve era o plano de carreira da saúde, que foi o acordo, e o ranqueamento iniciado pelos menores salários. Só que no governo do Mário, logo após o governo Napoleão, ele interrompe esse ranqueamento iniciado nos menores salários e o sindicato inclui na pauta todos os anos, dizendo, olha, tem que retomar o ranqueamento, tem que garantir a carreira dos professores, tem que garantir a valorização do magistério. Nesse meio tempo, nós temos o quê? O plano, os pisos nacionais. E só em 2023 nós conseguimos efetivamente um acordo de mesa de negociação para dizer, olha, agora converte em lei a garantia do piso e vamos trabalhar para colocar o complemento. Daí quando eles criaram a lei, só fizeram porque daí colocaram uma diferenciação, né? Para chegar no piso eles criaram um complemento, que não é abono, é um complemento. Incide previdência? Incide, mas está como complemento. Isso faz com que achate a tabela, te desvaloriza quem tem carreira. O que o sindicato vem chamando a atenção? Precisa trazer esse complemento para o vencimento. E é isso que nós vimos esse tempo todo perseguindo, dizendo que é valorização na carreira e garantindo ranqueamento dos menores salários. E daí a pauta apresentada e aprovada, construída com os representantes, aprovada em Assembleia esse ano, traz isso. Olha, nós queremos a valorização das carreiras, que é o ranqueamento iniciado pelos menores salários que o Mário Hildebrand interrompeu no mandato dele, e essa retomada e a garantia da carreira para o magistério, que é a maior categoria, né, da nossa base, do município, e a garantia da reparação histórica iniciada lá em 2007. Não sei se eu consegui me fazer entender dentro desse contexto histórico dessa construção da pauta. Ela não brotou ontem, né? E o que nós discutimos na Assembleia ontem, efetivamente, foi o resultado das mesas de negociação, que daí eu acredito, e eu quero pedir para que a Geice e Júlio... Agora esse segundo momento, né, Geice? Que é a partir desse governo, do prefeito Ferrari, é importante a gente lembrar como é que começou esse governo. Ele também começou no mesmo ritmo do Mário, do ex-prefeito Mário Hildebrand, inclusive fazendo questionamento a respeito de assembleia, no horário de trabalho. Inclusive ameaçou que isso no governo dele ia acabar. Né?
Mas aí foi a partir, não quis abrir mesa de negociação, foi a partir de uma assembleia que deu uma paralisação, que botou 3 mil servidores na praça, que o prefeito entendeu de que tinha que respeitar a data base da categoria e fazer negociação. Eu acho que esse é um divisor de águas, né, Sérgio, Júlio, enfim, quem nos acompanha. Esse divisor de água do prefeito entender que tinha que discutir com a categoria, tinha que abrir mesa de negociação, porque a categoria estava mobilizada em torno dessa pauta e que não aceitaria o desrespeito, né, com a entidade sindical, o desrespeito com o processo de negociação coletivo. Então, acho que esse é um marco muito importante, essas 3 mil pessoas na praça no ano passado. Na database do ano passado, até na assembleia de ontem, a gente acabou trazendo isso, né? A gente inicia um mandato com o Egídio em que ele não quer conversar, é um dia de paralisação com 3 mil trabalhadores, a gente consegue avançar com a equiparação do Vale Alimentação de 850 para 1.141, que equipara a Câmara de Vereadores, que era também uma pauta que nós estávamos buscando há algum tempo, que o nosso vale fosse equiparado com o da Câmara. A gente consegue, depois de muitos anos, com o desgoverno do Mário, né, que nós recebíamos NPC parcelado, e a gente sempre tinha narrativa, né, Júlio, que dinheiro existia, orçamento existia, era uma decisão política da gestão municipal de onde ele colocava, que nós estávamos disputando um orçamento. Agora a gente tá meio que vendo, né, onde que um pouquinho do orçamento sim estava indo, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e para os servidores não tinha. Acho que esse é um fato que é importante destacar, porque se iniciou esse processo com o Egídio nesse sentido, não vou negociar. 3 mil trabalhadores mostraram, olha, a gente aqui não é de brincadeira, a gente não é intransigente, mas a gente não vai aceitar esse desrespeito com a categoria que precisa ser valorizada. E a partir dali se abriu uma mesa de negociação, de fato uma mesa de negociação permanente. Acho que isso vale destacar. Eu estou acompanhando mesa de negociação desde 2016, acho que desde 2016. É a primeira vez, no ano passado, foi a primeira vez em que nós, de fato, tivemos uma mesa de negociação, onde a gente senta na mesa, o governo discute. Não é só não porque não tem dinheiro, 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 não. Isso aqui a gente está pensando em fazer assim, isso aqui a gente pode fazer assim, não, isso aqui não vai ter como acatar, isso aqui a gente vai remeter porque precisa de um estudo mais técnico. Então, que tu tenha uma conversa que traz um impacto. Primeira vez que a gente recebe neste ano uma proposta dizendo, olha, para aplicar isso aqui, o meu impacto vai ser esse, para aplicar esse, o impacto vai ser aquele. Coisa que não teve no Coisa governo que Mário. nunca teve no governo anterior. A gente nunca sabia qual era o impacto, né, de quanto que nós, de fato, estaríamos impactando, quais seriam os cálculos, né. Então, acho que isso é importante destacar, que a gente entrou no processo de negociação. Aí a gente faz a primeira assembleia desse ano, e aí, Júlia, eu acho que na assembleia ontem, uma servidora destacou uma coisa que a gente não tem destacado. Eu acho que são fatores importantes, né? O ano passado, a assembleia com 3 mil trabalhadores. O início do ano letivo foi um marco importante, né? Para que a categoria deu uma sinalização muito clara para o governo na abertura do ano bem letivo. Lembrado. Eu tinha esquecido isso eu tinha absorvido isso da minha cabeça. Bem uma servidora lembrado. na assembleia ontem disse, Geice, a abertura do ano letivo também teve impacto, né? Então, assim, que a gente vai na abertura do ano letivo fazer o movimento que a gente faz em todos os anos e quando nós, né, os dirigentes sindicais, que fazem parte dos conselhos e por isso são chamadas ao palco, né, para o cerimonial de abertura do ano letivo, dá para usar a palavra ovacionada quando sim. sobem ao palco, isso mostra para o governo que a categoria está validando essa representação. Isso tem um impacto, porque daí são mais de... Lá a gente estava com quantos trabalhadores? 3 mil, 4 mil trabalhadores nos períodos. São 4 mil trabalhadores nas nossas costas que a gente chega com 4 mil aqui para negociar. Então é um outro peso. O governo entendeu, e na minha perspectiva entendeu isso. Eu acho que foi bem lembrado pela servidora. E não dá para desconsiderar o efeito GAECO. Opa! Que eu acho que é um efeito importante na negociação também. Por quê? Só para entender, a Geice está aqui trazendo o debate sobre o movimento do Ministério Público de Santa Catarina, através do GAECO, que está fazendo diversas operações na cidade, envolvendo a administração municipal e outras prefeituras também, sobre a questão de corrupção e fraudes em obras públicas. Isso. E acho que isso traz para a categoria e traz para o debate dessa database mais seriedade, dizendo, olha,
Sempre o sindicato dizendo que havia dinheiro, que era uma decisão política, realmente o orçamento está aqui. A gente está gastando 44% investindo, porque não é gasto. A gente está investindo 44% na folha e a gente tem uma margem de negociação. Acho que não seria nem plausível que a gestão não apresentasse uma proposta que fosse para além do INPC, porque a categoria não ia engolir. Acho que isso é um ponto a destacar. Outra narrativa que nós tínhamos com a gestão desde o ano passado nós entendemos, com a gestão e com a categoria, né? Nós entendemos que não tem como aplicar na totalidade a pauta, num ano só. Mas dentro do governo, o que tu vais resolver da carreira? Era um questionamento que a gente fazia direto, né? Tive a oportunidade de fazer diretamente ao prefeito por 2 vezes. O que tu vai resolver no teu mandato? E para o chefe de gabinete algumas vezes, algumas né? Eu vezes. tive a oportunidade de ver tu falando para o chefe de gabinete algumas vezes. Né? Que no primeiro momento ele não queria te receber e depois a gente conseguiu estabelecer um diálogo com ele, né, gente? Desculpa te cortar. Não, mas eu acho que é importante para o servidor entender esse processo todo, né? Então a gente consegue ir fazendo esses diálogos e conversando e o governo absorve essa informação. Não, vamos apresentar uma proposta para resolver a carreira, é o que eu tenho essa possibilidade de mandato agora. E aí traz essa proposta. Né? Não é a proposta, obviamente, que o sindicato queria, não é, porque o que o sindicato defende é a pauta que está apresentada, que é INPC, ganho real, vale alimentação e mais equiparação na média de 16% na maioria das categorias estabelecidas, 6,49% para as categorias que não estão citadas no documento, né, nominalmente, e também a discussão dos acessos e ACs que a gente não conseguiu avançar especificamente com essa categoria. E aí hoje, hoje a gente tem aprovado, né, a partir da Assembleia de ontem, uma proposta que ranqueia as coordenadoras pedagógicas, e aí vale destacar, né, Júlio, é a primeira database desse novo mandato, né, que a gente está conseguindo resolver, né, Sérgio, depois de muitas batalhas, um problema histórico das coordenadoras. São quase 20 anos pautando o reenquadramento dessa categoria, que foi injustiçada lá atrás com a organização da carreira que o Sérgio trouxe antes aqui, na contextualização dele. Então, ranqueando as coordenadoras já é uma vitória e muito da categoria, destacando isso, trazendo 6% para a carreira, para iniciar a descompactação da tabela do magistério, também é uma vitória, porque a gente está falando da maior base. Né? Geice, mas a saúde não esteve nessa proposta agora. Aí a gente lembra, de onde que surgiu? Nós estamos discutindo isso a partir do PCCS de 2014, em que a maioria dos trabalhadores não receberam reenquadramento, que foram os trabalhadores da saúde que valorosamente, depois de 41 dias de greve, saíram com o plano de cargo, carreira e salários. E o magistério esperou até 2026 para beliscar alguma coisa na carreira. Que foi agora. Isso é muito importante destacar, né, Júlio, a gente destacar. E até para trazer a consciência da classe trabalhadora, porque dos servidores municipais, porque esse é um exercício, né, Sérgio e Geice, que o sindicato sempre fez aqui, né? A luta ela é coletiva, ela tem que sempre abarcar todas as categorias, mas as categorias têm as suas especificidades que precisam ser respeitadas. E às vezes é difícil uma categoria ou outra entender essas especificidades. Né? E o papel do sindicato é tentar construir os consensos possíveis aí para levar a luta junta, todo mundo coletivamente. Né? Daí tu vê, né? Eu quero aproveitar aqui essa troca, né? Nessa construção que nós levamos para a mesa de negociação ontem, quando se concluiu, né, a Assembleia, a aprovação em Assembleia, que foi aprovado condicionado que a luta e a mobilização continua. E essa fala, ela foi dita lá para o secretário, dizendo, secretário, isso aqui, ó, a aprovação está condicionado que a luta continua, que a mobilização continua e que a pauta da saúde, embora nós entendemos que a saúde teve o plano de carreira de 2014 para cá, que os menores salários ficaram de fora e agora nós estamos trazendo para o cenário, mas tem pauta da saúde que tem atenção da administração aqui que tem que ser voltada e tem que ser apreciada com um olhar mais a compreender
de que quando se fala da vacinadora, tem uma especificidade aqui que também lá no plano de carreira da saúde ficou meio que coisado, tu entende? Só para ter uma ideia, o técnico de enfermagem, Geice, e o auxiliar de enfermagem, nós tivemos que voltar para a mesa, chamar a Maria Regina, secretária de saúde na época, para dizer, olha, aqui tem um erro grave. O médico veterinário tinha que ficar de fora. Nós tivemos que fazer todo um exercício. Então, teve equívocos ali por parte da administração, que deixou de fora um ou outro, e a administração vai precisar fazer esses ajustes e atender essa pauta da saúde. Então, a mobilização continua. Isso é importante destacar, porque não está se desconsiderando, acho que isso ficou claro na Assembleia de ontem. Nenhuma das pautas, de qualquer que seja a categoria, foi desconsiderada. Isso. Né? Eu acho que a gente coletivamente consegue avançar com algumas, como avançamos em 14, com algumas. Agora a gente consegue alcançar com algumas, e a luta aqui vai parar? Ela não vai. Né? A gente deu uma engatinhada, mas a gente vai continuar lutando pelo que faltou. E na reunião com os representantes, a gente até sinalizou, olha, se alguma categoria tem alguma pauta que não está aqui, a porta do sindicato ela está aberta para que a gente possa discutir, para que a gente veja o que é de constitucionalidade, o que tem base legal, e a gente continue em mesa de negociação levando a pauta para a gestão municipal. Então, a gente discutiu aqui a database de 2026 com uma proposta de reorganização das carreiras para o mandato do prefeito Egídio, que tem mais 3 anos, e com essa aplicação dessa carreira. Venceu a pauta? Não venceu, só diminuiu a porcentagem que a gente vai continuar correndo atrás. Então, assim, aí agora a gente vai absorvendo um pouco e vai desacelerando, e eu tava aqui pensando, e eu vou falar mesmo que eu sei que eu vou me emocionar, porque eu fiz a greve de 2014. A CT. Eu era a CT, com as falas que a gente tinha que ser exonerado, enfim. Eu fiz a greve de 2014, paguei segundo por segundo, porque todo mundo se lascou para pagar aquela greve, foi com o relho na gente, para dizer assim, não façam mais greve, que vocês vão se lascar, segundo por segundo. Eu jamais imaginaria, Sérgio, que na minha primeira database, como coordenadora do Sintraceb, eu traria uma resposta, a gente traria coletivamente, mas eu na condição de porta-voz, traria uma resposta para o magistério de 6%, e mais o reenquadramento das coordenadoras pedagógicas. Isso é uma vitória. Então, isso é uma vitória. É uma vitória de uma luta que se constrói de forma coletiva. Né? E assim, eu não quero dizer, estou fazendo essa fala que muitas pessoas dizem assim, mas vocês agora só estão falando da educação. Realmente, ela é a maior base, é a que mais demanda, mas nenhuma categoria está tendo a sua pauta invalidada ou desrespeitada pelo sindicato. O que a gente está dizendo agora é que, coletivamente, a gente conseguiu avançar com uma categoria que é importante que a gente avance, que lá atrás segurou uma greve, para a gente avançar com outras categorias, e que na coletividade, se não tivéssemos um prefeito tão intransigente como foi o Mário, talvez nós tivéssemos tido esse avanço antes, se tivesse de fato um governo que sentasse na mesa para discutir, olha, eu não posso resolver tudo isso, eu vou me propor a organizar isso aqui, e vocês continuem correndo atrás do resto, né, do resto não, né, das pautas que ficaram. E acho que só para fechar, do que a gente discutiu na Assembleia de ontem, além da discussão do magistério, a gente teve 118 categorias que foram impactadas diretamente, mais de 6 mil trabalhadores diretamente impactados, e quando a gente suspende a Assembleia e remete para a discussão da mesa de negociação novamente, a gente ainda belisca o Vale Alimentação sobre o 13º, férias, licenças, trazendo um ganho, não de carreira, porque a gente não conseguiu avançar, o governo diz que esbarra, né, na questão financeira nesse momento e de impacto, mas que conseguiu entregar a toda a categoria no geral. Nenhuma categoria ficou de fora da proposta, é dinheiro no bolso. Sabe? Então, se a gente ainda conseguiu dar mais uma beliscada com a questão do Vale Alimentação e com a data de discussão dos ACS, que é 24 de junho, que eu acho que é importante também destacar. E mexeu no calendário da proposta original do governo dos ranqueamentos, que 2 meses é dinheiro no bolso 2 meses antes de todas as categorias. Mas eu queria, Júlio, pode? Pode, gente. É que a gente se emocionou e, claro, eu quero dizer, Geice, que ontem, um dia antes da Assembleia, né? Ontem eu recebo a ligação à noite de uma telefonista.
Pô, mas eu não estou no sindicato agora, eu não consigo apurar em detalhes. E eu sei que por muitos anos na mesa de negociação eu batia que a telefonista é o menor salário do município. É EQV? É EQV. Mas é uma família que tem uma trabalhadora que ganha menor salário do município. O operador de ETA, menor salário do município, né? E daí passa filmes na cabeça, né? No outro dia chego aqui no sindicato e eu digo, Júlio, me ajuda aqui. Meu Deus, cara, quanto tempo nós estamos na mesa de negociação batendo na questão das telefonistas? O Júlio, tá aqui, cara. Tá aqui aquele jeito simpático, fraterno dele, carinhoso. Tá aqui! Como que dá? Então, assim, 118 categorias é dizer que nós saímos de uma greve em 2014 indignados, mas dentro da contradição de que nós queríamos ranquear os menores salários, uma defasagem de 30%, e quando eu tomei posse, agora dá uma viajada, né? Quando tomei posse como coordenador do sindicato, primeiro mandato eu na condição de coordenador, eu chamava atenção. A diferença que nós fizemos na vida dos trabalhadores, das famílias dos trabalhadores, pela nossa atuação na condição de dirigente, de sermos lideranças e travando luta, brigando em mesa de negociação. Gente, eu desrespeitei o promotor na mesa de negociação em 2014. Desrespeitei, eu pulei, batei na mesa que se não tivesse acordo, os menores salários não tinha acordo. A greve ia mofar, nós ia tudo preso, mas não tinha acordo. E só fechou o acordo porque entrou o ranqueamento iniciado pelos menores salários. E daí eu falava na posse, no primeiro mandato, que nós mudamos a vida porque se não fosse a greve de 2014, o agente de vigilância não teria aceite do governo em pagar o adicional de periculosidade para eles, que já era regra federal, já estava previsto em norma regulamentadora federal, e o município não aceitava. E só aceitou porque teve greve, porque teve luta. Nós mudamos a vida daqueles trabalhadores de forma direta. Agora de 2 telefonistas, só tem 2, né, Júlio? EQV, sim. Em EQV, mas nós mudamos de 4 mil e poucos profissionais da educação, mais telefonista, mais o guarda de trânsito que tinha ficado de fora, mais o pessoal da área azul que agora está em EQV, que tinha ficado de fora. Eu acho então que mexe com a vida dessas famílias. Nessa contextualização, Sérgio, de trazendo, acho que é importante destacar os agentes administrativos. Eu posso falar? Eu gosto de falar sobre isso. Fala. Assim como eu gosto de falar das coordenadoras pedagógicas, porque coordenadora pedagógica pegaram 3 funções e colocaram no colo de uma só. Isso. Em 2007. E mantendo o mesmo salário. Mantendo o mesmo salário, sendo e exigindo mais. Exigindo mais, isso aí. Inclusive uma especialização maior para essa categoria. E pega 5 funções: porteiro, balconista, digitador, telefonista. Daí tinha, eu confundo que era agente de serviços administrativos, né? Administrativo. Juntaram tudo e botaram no colo do agente administrativo. Faz tudo. O faz tudo. Daí, por muito tempo se dizia, não, calma, agente administrativo, ganha uma gratificaçãozinha aqui, ganha uma gratificaçãozinha lá, para tirar do movimento, para dizer, olha, teu salário é ruim, eu reconheço, mas para te fazer o que precisa ser feito, os governos ficavam metendo uma gratificaçãozinha lá, outra colar. O fato é que esses administrativos passaram a ter essa desvalorização ao longo do tempo e trouxeram uma proposta para o sindicato. A proposta que eles trouxeram não foi viável, porque eles começam com uma proposta de gratificação. O sindicato diz, olha, não tem como o sindicato ficar defendendo gratificação. Eles até meio que ficaram bravos, chateados com o sindicato e tal, mas vamos melhorar essa proposta aqui? Nós queremos ranqueamento para vocês. Sim. Transformar em salário, dá impacto direto aonde? No SBLU, na aposentadoria. Tudo. E uma das categorias que, mesmo tendo 16% e 14%, ainda está com salário base muito baixo. E acho que a gente remete à questão dos 6% desse ranqueamento. É ranqueamento, né? Isso. Desse ranqueamento. E ainda acompanha a discussão a nível
federal do piso deles, que está em discussão na Câmara de Deputados e que a nossa confederação, a Confetan, tem sido atuante lá com os deputados para que a gente consiga avançar nesse piso mínimo, que vai trazer essa segurança para eles que nenhum trabalhador receba menos que X reais, e que daí vai ter um impacto aqui também. Então é importante a gente destacar que tem tanto a atuação aqui, como na questão dos agentes administrativos, a discussão a nível federal em que a nossa confederação está diretamente ligada para que a gente possa avançar com essa categoria também. Então acho que, não sei se eu deixei faltar alguma coisa. Tem uma questão. Vai, fala. Que eu acho que precisa ser frisado. Foi falado, mas eu acho que precisa ser frisado. Nós impactamos na vida dos ativos e dos trabalhadores ativos. Mas nós inativos. Temos um impacto também nos aposentados e pensionistas. Tem que saber que todo o resultado da Assembleia de ontem vai impactar também os trabalhadores aposentados e pensionistas. Então é isso. Assembleia com mais de 2.600 pessoas na praça, o que o Sérgio, a Geice, todos aqui no sindicato, sempre falam em assembleia, sempre falam nas reuniões. Tem mobilização fraca, a negociação é fraca. Tem mobilização forte, é outro cenário. Tem até mesa de negociação. E isso é prova do ano passado para cá, como isso muda as relações numa negociação de database. E eu sou um testemunha aqui do serviço público nas negociações, porque já trabalho aqui com o sindicato nos últimos 15 anos e vim acompanhando todas as negociações. Há uma diferença brutal de comportamento deste governo e do governo anterior. E isso não é, como diz o professor lá da SEMAS, que fez uso na palavra da Assembleia, puxar José Constantino Sommer. O José Sommer, de que a gente não está querendo puxar saco do governo, porque isso não é nosso perfil e nunca vai ser. Agora, a gente tem ética e a gente reconhece o que acontece de fato na vida das pessoas e nas relações. Né? E o governo, da mobilização dos 3 mil do ano passado para agora, ele vem se comportando de uma nova maneira, vem fazendo sim um diálogo com a categoria, com os representantes destacados nas reuniões, e vem trazendo posições, como a gente falou, com argumentos mais sólidos dos que simplesmente não vou atender ou ignorar, como o governo do ex-prefeito Mário Hildebrand fez. Isso precisa ficar registrado mesmo, não é render louros para o governo, mas reconhecer um comportamento de respeito com o sindicato e com a categoria. E isso foi demonstrado mesmo. Ô, Júlia, é importante, antes que a gente vá fechando, né, a discussão de hoje, sobre os aposentados, Sérgio, eu queria fazer mais um destaque. Né? Óbvio que a questão do ranqueamento, o INPC, o ranqueamento ele impacta para quem tem paridade e integralidade, a questão do INPC impacta também diretamente a todos os aposentados, mas tem uma pauta importante que está na mesa de negociação do eixo 2, que terá mesa de negociação com o SBLU, que agora eu não estou com a minha colinha, mas eu não lembro a data, mas a gente está aqui no calendário até junho, para a gente ter a reunião com o SBLU, que é a discussão dos 14% da taxação dos aposentados. Então a gente tem travado essa batalha em mesa de negociação permanente, também por conta da forte mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras, e que a gente está buscando dar uma resposta também para os aposentados. Então não estão esquecidos. A gente tem trabalhado, está na pauta, a gente está provocando a discussão, a gente vai continuar e esperamos que consigamos avançar aí com a gestão ainda nesse item dos 14% de alguma forma. Muito bem. A gente tem um texto lá, uma publicação no nosso site, sintraceb.org.br, você pode acessar, com o resultado da Assembleia, os ofícios do governo, você pode acompanhar item por item aí. Mas o resumo é esse. INPC de 4,11% para todos os servidores, tanto no salário quanto no reajuste do Vale Alimentação. Um plus agora no auxílio alimentação, no final do ano, que vai incidir sobre o 13º, sobre férias e sobre a licença-prêmio indenizada. E tem aí, então, o início dos ranqueamentos de várias funções, né, que vão desde a categoria C até a I, e aí mais aí o magistério com os professores e coordenadores,
fazendo com que mais de cerca de 6 mil trabalhadores recebam, em 2027, 6% de reajuste acima da inflação. E no caso das coordenadoras, o reajuste vai ser maior ainda, porque é um diferencial aí do ranqueamento que virá e que ainda a proposta vai ser apresentada. Então, isso é um destaque muito importante, a pauta completa da negociação. Você também tem lá no site o link, tudo disponível para você comparar, fazer os comparativos e ver aí os avanços que foram produzidos na database de 2026 e que continua, porque, como a gente destacou aqui, esse governo assumiu mais uma vez o compromisso de continuar a mesa de negociação permanente como um instrumento real de negociação coletiva entre os servidores e a administração pública. Tem um calendário já com as primeiras reuniões aí já agendadas e a intenção do governo é que isso seja permanente. Ainda conforme vai acontecendo as reuniões, será marcado mais reuniões setoriais para vencer todas as pautas. Mais uma vez faço destaque que está sendo discutido, tanto por parte do governo quanto pelo sindicato, todas as propostas que foram apresentadas pela categoria. Está sendo feito o debate. Perdão. E isso é importante, como mesmo destacou a Geice, que no governo passado não acontecia. Ok? Sérgio, Geice? Eu quero fazer a saudação aqui a todas as representantes e todos os representantes do local de trabalho. Fizeram um trabalho de excelência nessa campanha salarial, Júlio e Geice, com muita seriedade, responsabilidade, trazendo a pauta, trazendo o debate, fazendo o trabalho de mobilização também no seu local de trabalho e de que continuem demandando o sindicato, chamando o sindicato lá para o seu local de trabalho nas reuniões pedagógicas. Nós estaremos lá fazendo as explicações necessárias, nas reuniões de equipes, nas unidades de saúde, na assistência, em todos os locais. Nós estamos à disposição, vamos continuar à disposição, parabenizar esse empenho dos representantes do local de trabalho, parabenizar a direção do sindicato e dizer que os trabalhadores no sindicato, as trabalhadoras no sindicato fazem muito acontecer, Graças a eles e a elas nós temos aí todo um trabalho de acolhida e fazendo com que os dirigentes sindicais consigam dar conta da demanda. Muito bem. Todas essas informações no site, nas redes sociais, a gente pede para você compartilhar as nossas publicações e assim ajudar o movimento sindical a levar a informação cada vez mais longe para a gente entender a luta do servidor público e do serviço público. Dos servidores e do serviço público. É isso. A gente segue em defesa das discussões de carreira, das discussões do eixo 2, as mesmas de negociação permanentes elas se mantêm, e a gente vai informando o servidor, sempre com o entendimento que a luta não parou, porque a gente venceu só uma batalhazinha, a gente vai continuar lutando para que o servidor cada vez mais seja valorizado e respeitado pelo governo municipal e pela sociedade em geral. É isso. Obrigada. Gostei desse formato novo. Muito bem, é isso mesmo. Você que acompanhou a gente nessa edição de número 289, esse é o primeiro programa, um novo espaço aqui criado pelo Sintraceb para a gente produzir aqui, tanto o programa semanal do Sintraceb aqui da Rádio Comunitária Fortaleza, como também outros vídeos e produtos educativos e informativos do sindicato para a categoria e para a sociedade. Sérgio Geice, você que nos acompanhou em casa, compartilhou, curtiu e comentou, nós voltamos na próxima semana, na próxima quinta-feira, sempre trazendo os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e das servidoras através do seu sindicato, o Sintraceb. Um abraço a todos e a todas e até lá. Você ouviu Programa do Sintraceb. Realização: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.